Então, queridos, vamos a Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 27. Apocalipse 21, 27. Diz assim: e não falando sobre o reino dos céus, a nova Jerusalém. Versículo 27. E não entrará onde? No reino dos céus, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então somente entrará no céu aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Aí eis uma grande questão. Como nós falamos no início, o mundo hoje tem 7 bilhões de habitantes, aproximadamente, e o número de pessoas que recebem a Jesus na sua vida, que deixam Jesus fazer parte, entrar na sua casa e fazer parte da sua vida, ser o centro de tudo em suas vidas, e o número de pessoas que saem ou se afastam ou se desviam da verdade. É como a Bíblia fala, que depois que nós saímos da presença, quando nós saímos da presença de Deus, 7 espíritos piores se apoderam sobre a nossa vida. São 7 demônios. E o estado desta pessoa, ela se torna pior, porque diz que o cão volta ao seu vômito. Entendo então que no momento em que eu recebo a Cristo na minha vida, em que eu confesso o Senhor, confesso os meus pecados, lembrando que para a salvação são 2 pré-requisitos para você ser salvo. Não é apenas uma emoção, porque a pessoa ouvir uma palavra que lhe foi agradável e levantar a sua mão e dizer: olha, eu gostei muito daquela palavra, eu adorei aquela palavra, puxa, esse pregador, aquela cantora me fez emocionar, e a pessoa estava vivendo aquele momento. O pregador falou de prova, de luta, de aflição, de doença. E quem hoje não passa por isso, por uma doença, por uma provação, por um problema financeiro? E muitas pessoas se emocionam. Mas para que haja realmente uma conversão, ou seja, eu tenho que me converter. Não basta apenas eu levantar a minha mão e por uma emoção, por ver um cantor que eu gostava, por ver um pregador que eu gostava, eu levanto a minha mão. Mas eu tenho que me converter, confessar ao Senhor Jesus. Ou seja, a conversão, ela opera quando há arrependimento e fé. A Bíblia diz porque Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, para que eu tenha fé, o Espírito Santo precisa agir na minha vida. Mas veja que para eu me arrepender, eu tenho que confessar a Deus quais são os meus pecados. E foi uma das primeiras coisas, lá em Lucas capítulo 19, que aconteceu na vida de Zaqueu, o cobrador de impostos.
No momento em que Zaqueu subiu aquela árvore e ele queria ver Jesus, ouviu falar que Jesus ia passar, Jesus vai passando. E talvez Zaqueu pensasse, não, Jesus não vai me ver, nem vai olhar, eu estou em cima de uma brava árvore. Porque ele vai se importar em olhar para uma brava árvore? Mas Jesus não está se importando qual o lugar que você está. Talvez você esteja dentro de um prostíbulo, você esteja dentro de coisas escusas e obscuras, envolvido com milícia, envolvido com traficantes, envolvido com a droga até os dentes, envolvido com esquemas de agiotismos, esquemas de desvio de dinheiro. Não importa o lugar que você esteja, Jesus não está se importando com a causa, com aquilo que tu tem feito, mas Jesus está se importando em salvar a você. Jesus está olhando o potencial que há em você, porque você foi um ser criado à imagem e semelhança do Senhor. E se o Senhor te criou, me criou, Ele criou com amor, com zelo, e Ele deseja que aquilo que Ele criou viva da melhor forma, da melhor maneira possível. Não importa se você está entranhado dentro do pecado. Jesus não está olhando para a árvore brava, mas ele está olhando para o Zaqueu que está em cima da árvore, uma vida preciosa para Deus. Quanto vale uma alma? Vale, não tem valor. Não se pode mensurar um valor de uma alma para Deus. Porque uma alma para Deus não tem valor. Ele quer que você seja um salvo em Cristo Jesus. Então, a palavra diz que Jesus chama a Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém morar em sua casa, habitar em sua casa. E a primeira coisa que operou na vida de Zaqueu foi arrependimento. E nós notamos claramente, irmãos, que Jesus não precisou falar para Zaqueu: Zaqueu, você precisa fazer tudo certo agora. Olha, você devolve tudo que você tem, pega tudo aquilo que você tirou das pessoas, devolva a ela. Não, a Bíblia diz que quando Zaqueu ouviu a voz do Senhor, Jesus foi na sua casa, ele disse: olha, Senhor, sabe que eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei, eu vou devolver isto quadruplicado, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu tirei das pessoas, que eu agi de má fé, que eu agi de mau índole, eu vou devolvê-las. Então a primeira coisa que operou na vida de Zaqueu foi o arrependimento e a fé. Ele estava agora à disposição de Jesus. Então quando eu aceito o convite de Jesus, quando eu recebo ele gostoso na minha vida, eu passo a depender exclusivamente dele. Zaqueu, ele era um filho da salvação. Eis aí o grande ponto. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Diz assim a palavra: mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por vosso nome está escrito no livro dos céus, ou no livro da vida. Você vai encontrar ou no livro dos céus, ou no livro da vida do Cordeiro. Então, Jesus estava falando com os seus discípulos, aos 12, ou nessa época, Lucas 10 tinha 70, mas nós vamos ver mais na frente que alguns abandonaram, não resistiram, e os 12, propriamente dizendo, que são conhecidos, que ficaram com Jesus, que permaneceram firmes.
né? Porque as sementes elas caem sobre espinhos, sobre pedras e sobre terra fofa. Então, cai por terra fofa, produz fruto e nós produzimos bons frutos também. E entenda que Jesus ele falou, olha, eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, o diabo ele tem força, mas o poder quem tem é Deus. Ele diz, eu vos dou poder. E tem muita gente que fica menosprezando a força do inimigo. Uma lição, nunca menospreze a força do inimigo. Nunca diga, olha, eu sou bom, eu nunca vou cair, olha, eu sou pregador. Não adianta essas Jezabels virem, não adianta me oferecer dinheiro, isso, porque eu sou vaso, eu sou poderoso, eu tenho um homem que tinha intimidade, estou assim com ele, estou tete a tete com o Senhor, eu sou cheio, eu subo aos montes, eu oro, eu jejuo, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, eu vou tentar fazer 50 dias e 50 noites, mas vejam, não menospreze a força do inimigo, porque o inimigo sabe, ele não conhece os seus pensamentos íntimos, mas ele percebe quais são as suas fraquezas, quais são as suas debilitações, quais são os pontos, as características, eu vou dizer, ele tem o seu perfil traçado, mas quem te conhece na totalidade é Deus, mas ele tem um perfil seu e meu. Ele sabe onde, olha, vou atingir ele daqui, por aqui, vou tentar por aqui. Tu lembras como ele fez com Daniel, com José? José, a mulher de Potifar, tentou seduzi-lo, né? Daniel, em seus negócios na Babilônia, né? Estava príncipe sobre 3 províncias, antes de ir para a prisão, depois que sai da prisão vai para 30 províncias, porque permaneceu fiel a Deus. E os homens tentavam desviar Daniel do caminho também, ó Daniel. A gente faz uma obra superfaturada, a gente diz que custou, vou conjecturar, foi 1 milhão, a gente põe para 10 milhões. É isso que acontece no nosso mundo atual. São obras superfaturadas, homens querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito, a qualquer custo. É isto que acontece. E veja que Jesus ele falou, olha, eu vos dou poder, mas vocês não se gabem nisso. Não se gabem nisso de vocês porem a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Vocês porem a mão sobre aqueles que estão endemoniados e os espíritos saírem. Mas vocês se alegrem por vossos nomes estarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus estava falando, olha, a maior esperança que vocês têm não está aqui neste mundo, mas está no céu. A verdadeira vida de vocês está escondida em mim. O maior tesouro que vocês têm é a vida eterna. É isso que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos, que o maior tesouro que eles tinham estava com Deus. Estava sendo depositado em Deus. Então diz, aquele que tem o nome escrito nas vidas é chamado de salvo. E aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida? E aquele que se afasta? Como fica essa questão? Será que quando uma pessoa se afasta, o anjo vai e passa-lhe que bebe? Voltou para a igreja, põe nome novamente, saiu, tira o nome, risca o nome, voltou, põe o nome novamente. Veja que confusão seria se fosse dessa maneira. Mas acredito que o meu Deus é um Deus de ordem, um Deus que planeja,